Bom, eu tenho a impressão de que se a gente tivesse que associar algumas palavras à literatura russa, seria muito frequente associar àquela literatura palavras como soturna, sombria, profunda, existencialista, filosófica. No caso do Dostoiévski, talvez algo que beirasse o dramático ou coisa parecida. Dificilmente, acredito eu, alguém associaria aquela literatura primeiro a termos como ironia ou humor, ainda que essa segunda linha de expressão da literatura russa seja bastante importante. Inclusive, alguns dos maiores nomes da literatura russa exploraram bastante justamente um estilo ligado ao humor. Pense aí, por exemplo, em textos satíricos, como aqueles produzidos pelo Bulgakov, ou então em outros que usavam o humor para se aproximar de algo que beirava até mesmo grotesco, como é o caso, por exemplo, do Gogol, que, por mais que, enfim, exista até hoje uma certa polêmica sobre onde o Gogol nasceu, se ele é ucraniano, se ele é russo, enfim, polêmicas à parte, o fato é que, no caso da literatura produzida na União Soviética, e principalmente no caso da literatura que ia contra os ideais de Estado adotados pela União Soviética, parte daquela literatura sempre explorou o humor de um jeito mais ou menos produtivo, a depender do estilo de cada autor e também da habilidade de cada autor em enveredar por esse caminho. Me parece que isso ocorre sobretudo porque o humor ele tem um potencial muito grande de desestabilizar o leitor e, ao mesmo tempo, causar alguma estranheza em relação a algo que teoricamente não deveria ser estranho. Mas como o humor faz isso com certa leveza, esse tipo de expediente acaba passando batido em um primeiro momento. Ou seja, me parece que, dentro da tradição literária russa, o humor esteve com alguma frequência ali muito associado ao período da União Soviética, porque o humor serve como estratégia de contenção que desvia o nosso olhar de algo que, em um texto mais sisudo, poderia causar problemas a um autor. De todo modo, pensando nesse período inicial do século XX, a literatura produzida na época pós-revolucionária se desdobrou em alguns movimentos ou em alguns momentos que se regem, que se relacionam nem tanto por uma lógica de sucessão e de progressão, mas a partir de uma lógica que é, em alguns momentos, ligada à simultaneidade. Ou seja, quando a gente pensa nesses desdobramentos da literatura produzida no período posterior à Revolução de 1917, não existe uma primeira, uma segunda e uma terceira gerações da literatura produzida na época na União Soviética. O que diferencia um de outro tipos de literaturas produzidas naquele período é o modo como cada uma delas se relacionou com as tensões políticas, sociais e ideológicas daquele período. Eu já falei bastante sobre isso em algum momento do passado, em um vídeo que tem, sei lá, acho que uns 6 ou 7 anos, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Então eu vou aqui fazer uma breve retomada de uma discussão que começou, na verdade, há pelo menos 6 anos aqui no canal. A primeira dessas 3 estéticas pós-revolucionárias é a da literatura soviética, que teve como principal elemento estrutural, temático, estético, enfim, o realismo socialista, que foi adotado como uma política de Estado numa tentativa de estabelecer o socialismo culturalmente. Essa adoção da estética do realismo socialista como prática de Estado fica evidente quando a gente pensa nos vários órgãos governamentais
que surgiram com a finalidade de regular a literatura da época. Fosse essa uma regulamentação econômica, então esses órgãos patrocinavam alguns escritores em detrimento de outros, fosse essa uma regulamentação mais drástica, como no caso da censura, por exemplo. Então, já em 1917, surge a Organização Proletária de Literatura e Cultura. 3 anos depois, em 1920, surge a Associação Proletária de Escritores Russos. Em 1923, o Mayakovsky funda a Frente Esquerda das Artes. E aí, em 1934, surge a União dos Escritores Soviéticos, que meio que substitui aquela associação fundada em 1920. Todos esses órgãos nos dão notícia de que o realismo socialista foi adotado como uma espécie de estética oficial da União Soviética, e esses órgãos se asseguravam de que a literatura que circulava na época tinha uma ligação explícita com os pressupostos políticos e ideológicos do Estado. E é evidente que esse controle se dava por meio, principalmente, da censura, mas também por conta dessa questão de quem nós vamos patrocinar. E essa, que também é um tipo de censura mais indireta, digamos assim. Essa valorização do realismo socialista se deve principalmente ao fato de que, pela primeira vez, havia uma estética nascida das tensões e das transformações da própria sociedade russa. Afinal de contas, quando a gente pensa lá na literatura russa do século XIX, e eu falei bastante dessa literatura daquele período ao falar, por exemplo, da obra do Dostoiévski, né? Aliás, falar no Dostoiévski aqui é importante, porque nas últimas décadas do século XIX, principalmente ali a partir de 1860 e tantos, havia uma forte polêmica entre um grupo de intelectuais que achava que a Rússia deveria se ocidentalizar e um outro grupo de intelectuais, do qual fazia parte o próprio Dostoiévski, que achava que a Rússia deveria se resguardar de toda essa influência externa que estava chegando por lá. Esse segundo grupo ficou conhecido como o grupo dos eslavófilos. E aí veja só que interessante, né? Mesmo esse grupo dos eslavófilos, ainda assim, enfim, mesmo o eslavófilo mais aguerrido do século XIX, como foi o caso do próprio Dostoiévski, mesmo ele ainda transpunha vários pressupostos estéticos europeus à realidade russa. Então, se você pega, sei lá, um romance como Gente Pobre, do Dostoiévski, ele pega uma fórmula que nasce na França na primeira metade do século XIX e transpõe essa fórmula para a realidade russa daquele período em que ele escrevia. Então, veja que, por um lado, havia essa necessidade expressa pelos eslavófilos em preservar a cultura russa, mas, por outro lado, esses ideais circulavam a partir de alguns pressupostos que não necessariamente haviam nascido na Rússia. Agora não, né? A partir ali do realismo socialista pós-revolucionário, a coisa muda de figura, porque havia uma literatura que era característica da Rússia e que se diferenciava do romance social do século XIX, principalmente devido à adoção de 4 elementos característicos e fulcrais. Em primeiro lugar, essa literatura pós-revolucionária e soviética era uma literatura que tinha um apelo popular muito grande. Essa literatura contava com a presença de personagens coletivos como o operário, o camponês e coisas do tipo. Em terceiro lugar, esse realismo socialista acabava sendo mais politizado do que o romance social anterior a ele, devido, sobretudo, ao alinhamento à ideologia do partido. E, por fim, havia nesse novo fazer literário um didatismo muito forte por meio da adoção do romance formativo, que é aquele romance em que você acompanha o desenvolvimento,
o processo de formação de um indivíduo, né? Só que no romance socialista, do realismo socialista, essa formação só se concluía quando o protagonista se adequava àquilo que ideologicamente estava em voga na União Soviética. Então veja que, com essa estética do realismo socialista, havia não só uma literatura nacional estabelecida, tanto estética quanto politicamente, quando a gente pensa na intervenção do Estado ao criar essas várias organizações, mas também havia, com o realismo socialista, um tipo de literatura que foi tomado como uma alternativa às vanguardas, que, via de regra, eram vistas com alguma desconfiança por serem percebidas como uma arte não engajada. É claro que havia uma ou outra exceção, como é o caso do próprio Mayakovsky, mas, de modo geral, era disso que se tratava quando se falava das vanguardas, que estavam explodindo pela Europa, e aí então surge o realismo socialista como essa alternativa da União Soviética ao fenômeno das vanguardas. Por outro lado, essa censura produziu também um grupo dissidente que ocupou um lugar diametralmente oposto ao romance socialista. Esse grupo, que é então o romance socialista, é a forma, digamos assim, adotada por um primeiro tipo de literatura pós-revolucionária. Essa questão toda da censura acabou dando origem a um terceiro grupo, que é completamente oposto a esse primeiro, e esse terceiro grupo ficou conhecido como Grupo da Literatura Assoviética, porque esse tipo de texto negava os pressupostos soviéticos, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista temático. E essa negativa acontecia principalmente devido à adoção da ironia, da desmontagem do cânone e da estética do fragmento como elementos estilísticos. Porém, esse terceiro grupo não me interessa muito nesse vídeo de hoje, então eu vou me reservar o direito de encerrar aqui os meus comentários sobre ele. O que me interessa, de fato, para a discussão desse vídeo, é o segundo grupo, né? Aquele que fica no meio do caminho entre a literatura soviética e a literatura assoviética, e esse grupo do meio ficou conhecido como grupo da literatura antissoviética. A diferença entre o segundo e o terceiro grupos é o seguinte: enquanto a literatura assoviética, que é o terceiro grupo, negava a ideologia soviética, tanto no tema quanto na estrutura, a literatura antissoviética, que é o segundo grupo, também fazia essa negativa, mas só do ponto de vista temático. Ou seja, a literatura antissoviética ainda mantinha uma técnica de representação realista para se opor aos temas da literatura soviética lá do primeiro grupo. Essa rasura temática acontecia a partir da articulação de duas vertentes da literatura antissoviética, e ambas tiveram como principal expoente o Bulgakov. Então, de um lado havia ali a literatura de ficção científica, como esse modo de negar os temas do romance social, e aí, como exemplo de texto de ficção científica, eu coloco um texto muito interessante do Bulgakov, chamado Os Ovos Fatais. É um texto que foi publicado pela primeira vez em 1925, e que hoje pode ser lido aqui neste Um Coração de Cachorro e Outras Novelas, do Bulgakov, que foi publicado há algum tempo pela editora da USP, né? E, por outro lado, dentro da linha antissoviética, havia também a literatura satírica, que tem como o seu principal representante nessa época o Mestre e Margarida, do mesmo Bulgakov, para o qual tem vídeo no canal. Vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Veja, esse livro aqui ele foi iniciado ainda no final da década de 20, não me lembro mais se em 1928 ou 29, só que ele só foi publicado póstumamente em uma versão censurada nos anos 60 e finalmente em sua versão integral só nos anos 70.
Em ambos os casos, né, tanto na literatura de ficção científica quanto na literatura satírica, havia uma rasura dos pressupostos do realismo socialista, fosse pela via do humor na sátira, fosse pelo estranhamento na ficção científica. E eu fiz toda essa volta, todo esse prolegômeno inicial, para falar aqui de Inveja, que foi o único romance escrito pelo Yuri Oliesha e que foi publicado em 1927. Esse livro aqui estava na minha meta literária de 2025. Justamente pela criação de imagens bastante inusitadas e pelo humor, esse autor ele tem um estilo que me fez lembrar bastante dessa segunda via da literatura russa, que é a do humor, que depois foi recuperada pela literatura antissocialista por meio da sátira. Mas, pensando em termos gerais, sobre essa via bem-humorada da literatura russa, talvez por não ter sido tão numerosa, ou talvez por ter ficado mais ligada a um primeiro romantismo, longe ainda de todas aquelas celeumas envolvendo a rusga que varreu a intelectualidade russa nas últimas décadas do século XIX, né, aquela briga entre eslavófilos e ocidentalistas. Talvez por conta disso tudo, a segunda via do romance russo, que é a via do humor, acabou não tendo força para se estabelecer como um campo muito produtivo para o estabelecimento mais concreto de um tipo de literatura, pelo menos até a emergência da literatura antissocialista, sobretudo quando a gente pensa na sátira. O que esse romance aqui do Yuri Oliesha nos deixa ver é um autor absolutamente bem-humorado, irônico e inventivo, e ele se utiliza de todos esses atributos para estabelecer algumas críticas bastante contundentes, não tanto ao Estado, mas a certa mentalidade pós-revolucionária, o que não significa que não haja aqui em Inveja comentários bastante ácidos sobre, por exemplo, a burocracia estatal, sobre a incompetência de alguns desses burocratas e sobre a corrupção que se espalhava por alguns setores da política da época. O romance aqui do Yuri se divide em duas partes, sendo que a primeira delas é uma espécie de diário que foi escrito por um rapaz chamado Nikolai. Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, porque é um nome meio complicado, como só ia acontecer com os nomes russos. O narrador da primeira parte se chama Nikolai Kavalierov, ou algo parecido com isso, né? Então, a primeira parte do romance se constitui quase como uma espécie de diário desse personagem, e isso já nos induz a olhar para essa narrativa como se se tratasse de um romance de formação, só que aos poucos a gente percebe que não é exatamente este o caso. Isso porque era muito frequente que os romances de formação acompanhassem a intimidade, a subjetividade do protagonista em seu desenvolvimento. E aí, quando a gente começa a ler o romance e percebe que se trata de um diário, pode ser que a gente fosse induzido a ter essa leitura aqui. Só que aí a gente começa a perceber, e isso não demora muito a acontecer, que não se trata exatamente de um romance de formação aqui. E aí eu disse que essa primeira parte do livro é uma espécie de diário e não um diário em si, porque o que essa primeira parte nos apresenta é algumas anotações bastante anedóticas sobre o convívio entre o narrador e um burocrata que se tornou ali o seu benfeitor, e esse burocrata barra benfeitor se chama Andrei, deixa-me ver o sobrenome dele aqui, Andrei Petrovich Babichev. Então nós temos ali esse contraste de caracteres entre o Nikolai Kalavierov e o Andrei Babichev. E esse Andrei trabalha para o setor alimentício desde o estabelecimento desse novo governo pós-revolucionário.
O que acontece é que a relação entre esses dois personagens, que deveria ser pelo menos de coleguismo por ambas as partes, porque afinal de contas um foi ajudado pelo outro, que por sua vez o ajudou voluntariamente, então essa relação, que deveria ser uma relação de coleguismo, vai aos poucos se revelando ser uma relação bastante tensa, porque por um lado o Babichev parece ter ajudado o narrador pelo simples fato de precisar se colocar como superior a alguém, não apenas no trabalho, mas também em sua vida pessoal, ou pelo menos essa é a visão que o narrador tem de toda essa situação. E, por outro lado, o Kavalierov, que é o narrador, tem uma profunda antipatia por tudo aquilo que o seu benfeitor representa nesses novos tempos. Então, esse benfeitor, o Babichev, é o sujeito que soube se reinventar depois da Revolução e por isso agora é benquisto por todo mundo. É um sujeito que foi um preso político, então é um sujeito que desde muito tempo tinha uma atividade muito pujante que permitiu que agora que a Revolução aconteceu ele fosse alçado a uma posição de poder, ao passo que o narrador é um coitado que não tem onde cair morto, não trabalha, não tem família, sempre foi ali uma pessoa completamente dispensável por tudo e por todos, e por aí vai. Ou seja, se no romance socialista, do realismo socialista, né, havia uma tendência a se utilizar personagens coletivos e de criar narrativas de formação, aqui em Inveja nós não temos nem uma coisa nem outra, muito pelo contrário. Os protagonistas são desprezíveis e parece que a narrativa acontece em um tempo suspenso, já que não existe aqui uma ideia de progressão, que é algo fundamental para um romance formativo, né? O personagem protagonista de um romance de formação, ele tem que sair de um ponto A e se dirigir e chegar a um ponto B. Isso não acontece aqui. Aqui os personagens, os protagonistas, eles ficam girando em círculos sem sair do lugar. E aí, logo de saída, o protagonista aqui, esse narrador, traduz a sua inadequação aos novos tempos ao se colocar como alguém desconfortável até mesmo com o espaço, com as coisas que ocupam o espaço à sua volta. Ao contrário de seu benfeitor, que, enfim, e rival, né, que é um homem muito mais adequado a tudo que acontece. Então, por exemplo, entre as páginas 18 e 19, esse narrador escreve o seguinte nessa sua espécie de diário: os objetos não gostam de mim. A mobília procura me fazer tropeçar. De uma feita, não sei que mesa envernizada literalmente me mordeu. Tenho sempre uma relação complicada com o cobertor. A sopa que me servem nunca esfria. Se alguma porcaria, como uma moeda ou uma abotoadura, cai da mesa, ela geralmente rola para baixo de um móvel difícil de empurrar. Arrasto-me então pelo chão e, levantando a cabeça, vejo o aparador rindo de mim. Por outro lado, o Babichev é um sujeito de quem os objetos gostam, nas palavras desse narrador. Isso fez com que eu me perguntasse como duas pessoas tão diferentes se conheceram. O que aconteceu foi que esse narrador é adepto de uma boa farra e numa dessas ele acabou sendo expulso de um bar depois de beber e arranjar briga com algumas pessoas que estavam na mesa do lado, porque ele pensou que essas pessoas estavam tentando humilhá-lo de alguma maneira. Aliás, isso é uma coisa muito frequente aqui. O narrador da primeira parte, o Nikolai, ele se sente perseguido e injustiçado por tudo e por todos. Numa dessas, então, o Nikolai é expulso do bar, é jogado na sarjeta, e aí o nosso querido burocrata se depara com esse jovem ali naquela situação terrível e decide levá-lo até sua casa. Só que, ao mesmo tempo, o narrador, que é esse rapaz ali que tem os seus 27 anos e que não conquistou aquilo que ele pretendia ou gostaria de ter, enfim, ou acha que deveria ter conquistado até aquela época,
esse rapaz se sente ofendido porque ele e o seu benfeitor são figuras meio antagônicas, principalmente porque esse narrador acredita que, no fundo, o Babichev é completamente indiferente a ele. Por isso mesmo, de maneira invariável, o Nikolai se refere ao Andrei como alguém com um corpo amanteigado, que tem a gargalhada de um pontífice, ou seja, o Nikolai vê esse seu benfeitor como um cara de aspecto asqueroso e que, no fundo, tem algo em comum com aquilo que ele pensa combater, seja esse alguém um religioso, seja esse alguém um burguês, porque em mais de uma ocasião o narrador se refere ao Andrei Babichev como um pequeno burguês involuntário. Estabelecido então o atrito entre esses personagens, o que a gente acompanha ao longo da primeira parte do romance são algumas anedotas que justificam ou não todo esse rancor do Nikolai em relação ao Andrei, que de fato é uma pessoa um tanto quanto desprezível, e isso fica nítido, por exemplo, no modo como ele lida mesmo com as pessoas de sua família, já que tudo leva a crer que esse Andrei Babichev, esse homem acima de qualquer suspeita, tentou seduzir a própria sobrinha e por isso acabou se desentendendo com o irmão. Todas essas rusgas familiares aparecem en passant ao longo de um dos capítulos da primeira parte do romance, porque essa primeira parte tem um foco maior, de fato, na relação entre esses dois homens tão diferentes que são Nikolai e Andrei. Já a segunda parte aqui do romance não é mais estruturada como um diário. Na verdade, demora um pouco para entender que o foco do protagonismo se alterou. E agora quem assume o lugar de personagem principal é o tal irmão do Andrei, um rapaz meio avoado chamado Ivan, que havia aparecido assim muito rapidamente em um trecho muito aleatório da primeira parte do livro. E esse Ivan, desde a infância, tinha uma imaginação muito fértil, ele sempre era repreendido por conta dessa sua imaginação fértil demais, e depois de adulto, o Ivan acabou se voltando contra o próprio irmão e contra tudo aquilo que esse irmão representa. Ou seja, em menor medida, o Ivan se volta contra aquele senso de coletividade que se espalhou no período pós-revolucionário e que para ele tem como um de seus representantes o Andrei Babichev, e em maior escala o Ivan se volta contra o próprio Estado que o Andrei representa, tendo em vista a sua função como burocrata do ramo de alimentos. Fato é que toda essa rebeldia do Ivan acabou fazendo dele um homem, ou não só um homem, mas um personagem folclórico pelas ruas da cidade onde se passam as ações aqui do romance. Porque, por exemplo, esse processo de folclorização do Ivan, como esse cara meio revoltado e etc., esse processo de folclorização é tamanho que a ele se atribuem, inclusive, alguns antimilagres. Por exemplo, tem um momento aqui que eu achei muito engraçado, em que menciona-se que o Ivan foi até um casamento sem ser convidado. Lá chegando, ele se desentende com o noivo e depois disso, todo o vinho dessa festa acabou virando água. Mas o grande objetivo do Ivan se divide em 3 objetivos menores. Primeiramente, ele quer se vingar do irmão. Em segundo lugar, ele quer encontrar aquilo que chama de homens vulgares e invejosos. E em terceiro lugar, o Ivan pretende formar com esses homens invejosos e vulgares uma nova força de mudança social. E o homem vulgar e invejoso a quem o Ivan se associa é justamente o Nikolai, narrador da primeira parte. E mesmo sem saber, esses dois personagens são movidos pelo mesmo desejo de vingança
contra o Andrei Babitchev. E algumas das partes mais interessantes desse romance, sobretudo aquelas que justificam o título do livro ser Inveja, acontecem principalmente durante as conversas entre Ivan e Nikolai. A partir de agora, então, eu vou ler aqui alguns trechos do romance, só para poder ir, enfim, encaminhando esse vídeo para o final. Então, por exemplo, sobre a inveja que o Nikolai sente pelo Andrei na primeira parte do livro, entre as páginas 53 e 54, se lê o seguinte: Andrei Babitchev, uma pessoa admirável, membro da Associação dos Ex-Presos Políticos, um homem do governo, considera o seu dia de hoje um dia de festa. E isto apenas porque lhe mostraram uma nova qualidade de mortadela. Será possível? É um feriado? É a glória? Ele estava radiante aquele dia. Sim, tinha sobre si o selo da glória. E por que eu não me apaixono? Por que não sinto júbilo nem veneração ao ver essa glória? A raiva me dilacera. Ele é um homem do governo, um comunista. Ele constrói um mundo novo. E a glória nesse mundo novo passa a chamejar porque uma nova qualidade de mortadela saiu das mãos de um salsicheiro. Não compreendo essa glória. O que isso significa, afinal? Não era dessa glória que me falavam as biografias, os monumentos, a história. Significará isso que se modificou a natureza da glória? Em toda parte ou somente aqui nesse mundo em construção? Mas bem que sinto que este novo mundo em construção é o principal, o triunfante. Não sou cego, tenho a cabeça nos ombros. Não é preciso me ensinar, explicar, eu sou alfabetizado. É justamente nesse mundo que eu quero a glória. Quero estar radiante da maneira como Babitchev ficou radiante hoje. E aí, no começo desse meu comentário mais detido sobre o romance, eu falei para vocês que o autor era muito inventivo na hora de criar algumas imagens. Né? E aí, uma das maneiras de criar essas imagens é por meio da associação de ideias. E aí, na página 89, existe um trecho que eu acho que exemplifica muito bem isso. Existe um momento em que o Nikolai está olhando ali os passantes em um determinado momento, e aí ele diz o seguinte: só escorraçado eu bebia em angústia essa brancura, cujo nome era leite, maternidade, matrimônio, altivez, pureza. E aí um pouquinho mais abaixo ele diz: o incompreensível aparece ora ridículo, ora terrível. Todos ficarão atemorizados. Eu acho muito interessante essa progressão aqui, né, que ele está tomando leite, e aí ele diz logo em seguida que ele está tomando maternidade, matrimônio, altivez e pureza. Então veja, ele começa com algo concreto, e aí ele vai se tornando cada vez mais metafórico nessa progressão aqui, e isso cria uma imagem muito interessante. Já na segunda parte, pensando nesses homens vulgares a quem o Ivan se refere, na página 113 e na página 114, esse personagem, o Ivan, ele é detido por um policial e ele é submetido a um interrogatório. E aí esse policial pergunta o seguinte: o senhor se chamou de rei? Ao que Ivan responde: sim, o rei dos homens vulgares. O que significa isso? E aí o Ivan diz: sabe, eu abro os olhos de uma numerosa categoria de pessoas. Mas abre-lhe os olhos para o quê? Eles devem compreender que estão condenados. E aí o investigador: o senhor disse uma numerosa categoria de pessoas. Quem o senhor enquadra nessa categoria? E aí o Ivan responde: todos aqueles que o senhor chama de decaídos, os que revelam um ânimo decadente. Ah, só uma coisa. Aqui nesse trecho da página 114, o Ivan usa uma palavra que talvez dê problema se eu falar aqui no vídeo. Então vou modificar um pouquinho aqui o trecho. Então ele diz: nós sabemos que o túmulo do jovem comunista que tirou a própria vida é enfeitado de coroas entremeadas de maldições dos companheiros. O homem do mundo novo diz: tirar a própria vida é um ato decadente. E o homem do mundo velho dizia: ele tinha de tirar a própria vida para salvar a sua honra.
Desse modo, nós vemos que o homem novo se acostuma a desprezar os sentimentos antigos, celebrados pelos poetas e pela própria musa da história. E o Ivan se localiza e localiza também esses seus pares, dentre os quais está o próprio Nikolai, nesse time de homens que estão mais preocupados com aquilo que dizia a musa da história. E aí, por fim, quando os dois finalmente se encontram, se conhecem, há uma conversa entre eles, e aí essa conversa está entre as páginas 121, 122, e eu vou ler também um trechinho da página 124. Diz então o Ivan ao Nikolai: rói-nos a inveja, meu amigo. Nós invejamos a época vindoura. Se quer saber, é a inveja da velhice, a inveja da geração que envelheceu pela primeira vez. Falemos desse sentimento. Sirvam-nos mais cerveja. Sim, a inveja. Aí deve desenrolar-se um drama, um desses dramas grandiosos da ribalta da história que há muito suscitam o pranto, os êxtase, a comiseração e a ira humanos. Você, mesmo sem o saber, é portador de uma missão histórica. Você é, por assim dizer, um coágulo. Olha que imagem incrível. Você é, por assim dizer, um coágulo de inveja da época que perece. A época que perece inveja aquilo que vai substituí-la. E por fim, na página 124, como é belo o mundo que se ergue. Ó, como rebrilha a festa em que não nos deixarão entrar. Amo este mundo que avança sobre mim. Amo-o mais que a minha vida. Venero-o e odeio-o com todas as minhas forças. Também nós fomos os filhos diletos da história. Mas agora tudo se encaminha para a destruição. Em suma, para além de alguns poucos eventos que aparecem em uma dicção cada vez mais delirante, o que a gente acompanha ao longo aqui deste romance são as ruminações desses dois personagens ligados por esse signo da inveja. E é nessa ruminação que se encontra um afastamento de toda a ideia de progressividade narrativa cara ao romance do realismo socialista. E do mesmo modo, nós estamos aqui falando de dois personagens que negam completamente todos aqueles ideais de coletividade tão presentes na literatura soviética da época em que o romance foi escrito. Por isso mesmo, esses personagens são tão interessantes, por serem absolutamente detestáveis, mas ainda assim terem muito carisma. Então, assim, é muito interessante ir acompanhando todas as discussões de Ivan e Nikolai, e por isso mesmo fica aqui a minha enfática recomendação de leitura, certo? Eu vou deixar certinho na descrição os links para esses outros vídeos que eu fui citando ao longo da minha fala, e na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente. É só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre esses personagens invejosos e muito doloridos pelo fato de terem ficado de fora da festa da história, porque há quem contribua econômica ou algoritmicamente para este meu trabalho por aqui. Em todos os casos, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.